aí galera, aqui é Fabiano Cambota e você está escutando o podcast Fantasy Futebolista. Um grande abraço para cada um de vocês. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e o episódio de hoje estaremos falando sobre o nosso Early Top 24. Quem, se fosse hoje, seriam os 24 primeiros jogadores escolhidos no draft do nosso Fantasy, que deve ocorrer lá pelo final de agosto, início de setembro, dependendo da liga. Mas essa época do ano é sempre legal de já fazer uma previsãozinha, tentar imaginar como é que vai ser essa parte que é tão legal nas ligas de fantasy, ligas do tipo redraft, né? Liga Dynasty, muita gente já começa agora depois do draft de calouros. Aí tem gente que opta por fazer o draft completo com todo mundo, com todos os jogadores. Tem gente que opta por fazer o draft primeiro de veteranos, depois o de calouros, invertendo a ordem inicial e por aí vai. Mas pensando em ligas redraft, quem hoje eu, fantasy futebolista Guilherme Gianni, colocaria entre a primeira e a segunda rodada, pensando numa liga de 12 times. Já fiz os posts lá no Instagram, inclusive fiz, hoje é 16/3, eu fiz isso na quinta-feira passada, e vou te falar, eu já teria mudado algumas posições aí, mas eu acho que se eu fizer umas 10 vezes, uma seguida da outra, eu vou estar invertendo posições, porque os primeiros jogadores até beleza, mas depois começa a ficar um pouco mais difícil, principalmente final do primeiro round, início do segundo round. Ali o bicho começa a pegar. Mas esse assunto pro bloco principal do nosso podcast, né? Antes, a gente sempre gosta de falar de notícias e a gente tem uma enxurrada de notícias. Semana passada falamos de Aaron Rodgers, Russell Wilson, falamos de Carson Wentz nos Commanders. E agora nessa semana a gente tem mais notícias e principalmente com uma free agency que começou nessa semana bombando, muitas trocas de times de alguns jogadores, alguns contratos meio malucos, outros jogadores que ainda, até o momento, ainda são agentes livres, mas a gente ainda tá vendo o que tudo isso vai acontecer, né? Um exemplo é o Christian Kirk, que subiu o preço dos wide receivers, e por aí vai. Mas hoje eu não vou falar de free agency, mais especificamente. Eu vou falar de notícias desses últimos dias, mas que assim, não tem tanta relação com a free agency em si, no sentido mais direto da palavra free agency, né? Jogadores que estariam livres. Mas tem outros caras que, inclusive, estavam livres de contrato, livres da liga, e resolveram voltar, né? É o caso do nosso querido GOAT, o Tom Brady, que chamou atenção no jogo do Manchester United. Tava até assistindo na TV, eu digo, Tom Brady tá em Manchester assistindo o jogo, legal. Aí depois saiu vídeos dele falando com o Cristiano Ronaldo, e depois saiu a notícia dele mesmo, de que ele vai voltar para sua 23ª temporada. Na semana passada eu gastei minha saliva falando do Chris Godwin, falando do Mike Evans, porque o Chris Godwin tinha recebido a franchise tag. E aí agora a gente não sabia o que ia acontecer, porque eles estavam sem quarterbacks. Agora eles voltam para um patamar diferente daquele de semana passada, né? Essa notícia revolucionou a liga, vamos dizer assim, né? Tanto a aposentadoria dele, como agora o retorno. Muitas piadinhas também, enfim, mas a maior de todas acredito que seja a questão da bola, né? Ele teve a bola do último touchdown leiloada no domingo, e por $518 mil, algo assim. E foi a maior desvalorização de alguma coisa assim na história, eu acho, porque no mesmo dia ele anunciou que iria voltar à NFL, e de repente ele já até inclusive tinha planos de voltar, e aí acabou tendo leilão no meio do caminho, acabou voltando. Então agora o que isso impacta no Fantasy, né? Pra NFL, ótimo, maravilhoso, só quem vai jogar contra que vai ficar preocupado. E outro assunto que eu falei também há 2 semanas atrás, foi 2 semanas atrás, foi sobre o jogo na Alemanha, que teremos, né, o jogo do Tampa Bay Buccaneers, e que não ia ter tanta graça mais, né, pro torcedor alemão. Ok, vai ter um jogo da NFL, aí cai o Tampa Bay Buccaneers para jogar lá, e acaba que o Tom Brady se aposenta justamente no ano, não, agora ele volta. Então esse jogo, pra quem é da Alemanha, até semana passada eu falei partiu Munique, mas
Eu acho que não vai rolar, tá, pessoal? Porque é assim, complicado. Tá meio caro a situação e tem toda essa questão de guerra e tudo mais que tá bem complicado. Todos esses poréns aí, acho que não vai rolar, tá? Só pra avisar aqui que vai ficar só no sonho a ida pra conhecer a Alemanha e aproveitar pra ver um jogo da NFL. Mas, seguindo, o impacto do Fantasy nisso foi jogar o preço, né? O valor, no caso, de Chris Godwin, de Mike Evans, lá pra cima, né? Rob Gronkowski deve voltar também. Outros jogadores da defesa já voltaram. E isso é bom no sentido do fantasy, porque a gente... Brashad Perriman, se não me engano, volta. Russell Gage foi pra lá. Cara, vai ser um time novamente onde os jogadores que a gente pode contar mais um ano no fantasy, né? Chris Godwin, como o Mike Evans, que era uma coisa que a gente tinha ficado um pouco assim... e agora? Como é que vai ser com um novo quarterback? Se os jogadores vão render, não vão render? E o próprio valor do Tom Brady, né? Eu diria que assim, Ligas Dynasty, tu tem o Tom Brady, tu não dropou ele depois que ele se aposentou... Cara, tenta trocar. Ok que ele tá brigando por título e tudo mais, mas tenta trocar porque eu acho que essa vai ser a última temporada. Agora sim, eu tenho esse sentimento de que desse ano não passa mais. Ano passado não tinha esse sentimento. Ele acabou aposentando, entre aspas, né? Mas agora eu tenho esse sentimento. Então tem ele na Liga Dynasty. Chris Godwin, eu diria que não, ele é um cara ainda novo. Esse ano levou a segunda franchise tag. Mike Evans, companhia, quem sabe no decorrer do campeonato, né, tentaria trocar por eles, porque eles devem estar jogando bem, mas eu não sei se o teu elenco vai estar jogando bem para conseguir manter esses jogadores, se não vale a pena, de repente, durante a temporada da Liga Dynasty, lá no final do ano, durante mesmo a temporada, você trocar, dispensar esses jogadores para tentar conseguir alguma coisa de volta antes do final da carreira mesmo do Tom Brady e que não tenha tantas dúvidas depois para a próxima temporada quanto ao que eles vão trazer de retorno no Fantasy. Uma outra notícia envolvendo o quarterback é o Kirk Cousins, quarterback do Minnesota Vikings. Ele renovou por mais uma temporada, ele já iria estar no elenco essa temporada, tá? Não entendam mal. Ele renovou até final de 2023 agora, então ele vai se tornar agente livre somente em 2024. Foi uma renovação pesada, vamos dizer assim, mas mostra que a comissão atual conta com ele, né? Espera que ele dê um retorno. Eu não sei se todo mundo entende dessa forma. Eu prefiro, no caso Kirk Cousins específico, eu prefiro olhar para ele com um revés do Fantasy Football. Pro Fantasy Football é mais um ano excelente, porque a gente tem um quarterback que tem feito seus wide receivers jogarem. Tanto Adam Thielen, antes de ter o Justin Jefferson, deu aquele estouro, né? Um cara que ninguém praticamente conhecia. Ele foi muito bem, se colocou entre os bons wide receivers no Fantasy. O Justin Jefferson, que foi draftado e simplesmente estourou, hoje é um dos melhores wide receivers para se ter no nosso game. Então, assim, o Kirk Cousins permanecer nos Vikings é uma notícia boa pro Fantasy Football. A gente vê Dalvin Cook, o jogo terrestre andando porque tem jogo aéreo funcionando, a defesa está sempre humilde para tanto o jogo terrestre corrido como o jogo aéreo. Outros jogadores também acabaram se destacando, né? Não só Justin Jefferson, Adam Thielen no jogo aéreo. A gente teve esqueci o nome do rapaz. O tight end, que era para ser o Irv Smith, aí não foi, o Irv Smith se machucou. Aí o outro rapaz assumiu, teve um outro wide receiver também que assumiu, agora eu não vou lembrar o nome, não vou ficar procurando para não estender também demais essa parte aqui do podcast, mas vocês pegaram o espírito, né, pra Fantasy. Essa renovação do Kirk Cousins nos garante, pelo menos do Justin Jefferson, nos garante mais, aí de repente mais pelo menos 2 anos muito bons do nosso Justin Jefferson. Depois acredito que ele também vai renovar com a equipe dos Vikings, enfim, é muita água pra rolar, né, até lá, mas pelo menos garantiu por mais 2 temporadas. Tem o Kellen Mond lá, esse ano ele era calouro, ano passado, agora acho que ele já tá na 2ª temporada, né. Pra mim não vai nunca ser um quarterback da NFL, então o projeto quarterback pros Vikings vai se estender lá para 2024, só tem mais 2 temporadas aí para aceitar o Kirk Cousins na NFL. Eu acho ele bom, inclusive desde que ele está nos Vikings, ele tá dentro do top 10 em QB rating, terminando tá em top 5, top 4 em 2 das 4 temporadas. Então é um cara que pra ruim não serve, tá? Eu acho que a pessoa reclama um pouco de boca cheia. O grande detalhe dele são nos jogos decisivos.
Mas em jogos decisivos a gente tem visto também um Aaron Rodgers cometendo certos erros, não conseguindo avançar com a equipe, Então, assim, vão ter um quarterback ruim, um Drew Lock da vida, pra vocês verem que bom que deve ser. E um outro assunto que eu queria trazer pra vocês aqui, que acaba sendo indiretamente relacionado com a Free Agency, porque foi em função da Free Agency que isso aconteceu, é a troca do Amari Cooper, né? Ele que jogava no Dallas Cowboys até a temporada passada, tinha assinado um contrato de 5 anos e 100 milhões de dólares em 2 anos atrás, então cumpriu 2 anos de contrato, tem mais 3 anos em contrato, o que seriam mais 60 milhões de dólares, e o Dallas Cowboys não estava mais disposto a pagar. Uma por questão de folha salarial, que consome um bom espaço da folha, esses 20 milhões, e outra porque o ano também não foi lá essas coisas. Essa foi a avaliação da comissão dos Cowboys em cima do Amari Cooper. Sem contar que, na minha opinião, é um elenco que... Um dos melhores, falei isso ano passado várias vezes, né? Um dos melhores corpos de wide receivers da liga, com Amari Cooper, CeeDee Lamb e Michael Gallup, que renovou, mas como é assunto de renovação, é assunto da Free Agency, a gente fala na semana que vem, até porque, já adiantando, eu queria muito Michael Gallup no meu time. Quem ouve todo o podcast sabe que eu já falei umas 300 vezes que eu tava de olho no Michael Gallup nos Eagles, mas vou ter que ficar sem ele, que agora abre espaço, né? São no ano passado foram 104 targets pro Amari Cooper, e que vagam agora na equipe do Dallas Cowboys. Então, sobe CeeDee Lamb, cresce, vai se tornar o wide receiver número 1 do time. Michael Gallup sobe, wide receiver 2. O Michael Gallup, pra ter uma ideia, teve 68 targets contra 104 do Amari Cooper, ele vai subir com certeza. Dalton Schultz vai subir também. O Dalton Schultz, acho que ele permanece porque ele já teve um ano bom, né? E o Blake Jarwin saiu da equipe, foi dispensado. Agora fica mais aberto ainda, até porque não se paga franchise tag pra ninguém de graça, né? É um valor alto que eles pagaram pra manter o Dalton Schultz. E pra mim, essa saída do Amari Cooper tende a crescer. Quem ganha é CeeDee Lamb, é Michael Gallup, Dalton Schultz. Quem perde um pouco é o Dak Prescott, mas acho que ele ainda está bem servido de wide receivers. E a ida dele para os Browns custou o que para os Browns? Custou uma escolha de 5ª e uma escolha de 6ª rodada desse próximo draft. E os Cowboys também receberam uma escolha de 6ª rodada. Os Browns receberam uma escolha de 6ª rodada mais o Amari Cooper. Então é uma troca que claramente foi para se desfazer do jogador praticamente. Porque o Amari Cooper, na minha opinião, tem espaço sim para ainda dar um caldo, né? Vamos dizer assim. Ele tem capacidade para isso, ele é um bom jogador. Mas eu acho que ele é o principal perdedor dessa troca. Porque ele vai para um Cleveland Browns que está passando neste momento por um clima meio chato com Baker Mayfield, que não vem dando aquele retorno que o time esperava. Um jogo aéreo medíocre, dá pra dizer assim, medíocre. Pra quem não sabe, medíocre, a gente fala muito medíocre às vezes como uma coisa ruim. Não, medíocre é uma coisa na média. É uma coisa próxima da média. Ela não é boa, também não é ruim, ela é medíocre. Ela tá ali mais próximo da média geral. Não sou o maior fã do Baker Mayfield, eu acho que... O time dos Browns funcionou muito melhor com o jogo corrido, trabalhando melhor o jogo corrido. Jarvis Landry teve seus lapsos. Lembrar que o Odell Beckham Jr. não deu certo lá. Não deu certo e, assim, de longe. Então, eu não sei se o Amari Cooper é um cara que vai dar certo lá. Ele não é tão midiático como o Odell Beckham Jr., mas ele também tem suas vamos dizer assim, seus... agora me fugiu a palavra. Mas ele vai querer se tornar o wide receiver número 1 da equipe e ele vai querer um quarterback para isso. O clima ruim que se criou com o Baker Mayfield é que os Browns estariam interessados no Deshaun Watson. E aí o Baker Mayfield se deu piti, fez testão, enfim, tudo mais. Até se fala numa possível ida dele para os Colts, que perdeu não, né? Ganhou o Carson Wentz. Corta, dá pra cortar essa parte aí do podcast. Mas muito se fala, eu acho que pro Baker Mayfield seria bom uma renovação de ares, um head coach que eu conheço, que é bom, que é o Frank Reich. Acho que ele seria um exemplo para ele seguir. Não deu certo com o Carson Wentz lá nos Colts, mas eu acho que a situação lá nos Browns ela é de ruim a
pior, assim, com toda essa situação. Aí agora o Amari Cooper chega no time, o time mandou embora o Jarvis Landry no dia seguinte, que se quiser ir pro meu Eagles não tem problema nenhum, tô aceitando, acho que seria até interessante para formar um elenco um pouco mais recheado de wide receivers e mandar embora o Jalen Reagor, mas isso não vai acontecer. Mas seguindo, para mim, falando em fantasy agora, para fechar esse assunto, eu acho que o Amari Cooper é um cara que perde, por mais que ele seja o wide receiver 1, é um time que se tem muitas dúvidas no jogo aéreo, né? Acho que isso é unanimidade, né? Os Cowboys, a gente tinha uma certa confiança de que em algum jogo ele poderia estourar, mesmo tendo outros wide receivers disponíveis pro Dak Prescott. Agora, mesmo num jogo onde ele seja o único wide receiver em campo, a gente não tem certeza se isso vai dar certo. Tanto que a gente teve destaques outros jogadores em alguns jogos, como Donovan Peoples-Jones com uma outra recepção. Não tem um volume aéreo o time do Cleveland Browns para manter um cara assim. E para mim ele cai bastante. Eu acho que ele já caiu ano passado e esse ano ele cai ainda mais por não ter tido um ano tão bom como muitos esperavam, inclusive os Cowboys, e também por ir para um time que, assim, não tem lá sua virtude no jogo aéreo, né? Mas enfim, essas foram as notícias que eu separei para hoje, tá? Na semana que vem pode ser que haja um podcast somente falando de free agency e dos impactos no fantasy de todas elas. Tem que fazer um compilado geral. Os primeiros dias a gente ainda tem muita novidade, então eu resolvi não trazer aqui hoje, porque eu posso falar uma coisa hoje, na semana que vem mudar, o time pegar outro jogador. Aconteceu duas situações bem engraçadas, né? Essa free agency, ela tá... Eu tô sentindo, tá? Eu que tô cobrindo há mais tempo, sim, cobrindo mesmo, porque eu tenho que trazer para vocês informações, não só acompanhando de fora, que daí é mais fácil. Mas a free agency, eu lembro que a free agency do ano passado a gente estava alucinado esperando ela e ela foi bem morna, foi bem lenta, foi bem, sabe? E aí esse ano o negócio tá uma loucura, muito por conta também da semana passada, de Aaron Rodgers, Russell Wilson, Carson Wentz, algumas situações assim, porque se for tirar Russell Wilson nos Broncos, já perde aí uma boa porcentagem da maluquice que está sendo a NFL nessas últimas semanas. Acho que é bem, nas últimas 2 semanas, isso acho que é bem normal. Agora, eu tô sentindo ela um pouco mais agitada, uma tensão nos times, algumas mudanças, um Jaguar se movimentando bastante. Então, a gente teve J.D. McKissick, que foi dito que ele iria para os Bills e aí ele voltou atrás e fechou com os Commanders. A gente teve o Randy Gregory, que é defensor, tendo uma extensão contratual dos Cowboys, e em seguida os Broncos se meteram e ele foi para os Broncos. Então, às vezes eu vou dar uma notícia aqui, daqui a pouco é uma notícia que pode ficar velha logo em seguida. Por isso eu vou deixar para semana que vem, onde já vai ter se acalmado os ânimos da free agency e a gente consegue dar um impacto bem mais assertivo em relação ao nosso fantasy futebol. Lembrando vocês, né, siga-nos, @fantasyfutebolista no Instagram, _futebolista no Twitter. E também assine este podcast, mande para seus amigos, vamos nos manter aí juntos nesse período de off-season que tem seus picos, né? Agora free agency, a gente tem depois um pico no draft, depois mais pro metade do ano daquela mais uma acalmada e depois começa tudo de novo com os drafts de fantasy. Mas a gente tem podcasts toda a semana e sempre com um viés do fantasy futebol e eu dando meus pitaquinhos aqui, como sempre no NFL também, que eu acho que faz parte e acaba se tornando indiretamente algo relacionado ao fantasy muitas vezes. Por isso, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, onde for, siga-nos, deixe lá suas estrelinhas. No Spotify é bem fácil, clica lá na página do Fantasy Futebolista, 5 estrelinhas, bota lá. Se quiser dar uma, também dá uma, não tem problema nenhum. A opinião é toda tua. E a gente sempre tá lá disponível no Instagram também, né? Então, só mandar lá um direct. Nessa semana a galera começou a se movimentar, né? Começa, principalmente quem joga Dynasty. Se você quer jogar Dynasty e não tem liga e tudo mais, me manda lá, vamos fazer uma ligazinha aí, eu ajudo a divulgar. Em 2 toques a gente vai estar com ela completa e você vai ter diversão o ano inteiro. Já fiz isso em temporadas passadas
e a galera aí segue direto, o pessoal vem lá, um e outro da mesma liga me mandar uma dúvida, o que eu faço aqui? Às vezes é a mesma trade e eu tenho que dar opinião pros dois, eu vou dar opinião olhando pra cada um dos lados e assim vai, né? Sempre tentando ser o mais correto possível, não entendendo que tem dois times, um contra o outro ali. Se falar que os dois estão mal na trade, eu vou falar e era isso, porque depende do elenco também, né? Enfim, se você não joga a Liga Dynasty, não sabe que tá perdendo, que é o ano inteiro pensando em Fantasy Football, né? Mas vamos lá, vamos falar de pensar um pouquinho no draft, tentar abrir um pouco a cabeça e imaginar como é que vai ser as coisas lá em setembro. Quem hoje seriam os 24 primeiros a sair no draft? Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando da primeira escolha geral e assim por diante, que eu acho que, para quem acompanhou lá no Instagram, eu postei 3 dias seguidos. Agora, hoje, a quarta-feira foi o último dia, eu acabei postando todos eles para ficar tudo num post só, ficar mais legal para você poder acompanhar e poder ver também, se você não viu como é que ficou a arte lá, ficou bem bacana. Minha opinião, eu que fiz. Mas assim, lá eu só coloquei os nomes, as posições, postei de 8 em 8 jogadores. Aqui eu vou comentar por que eu tô escolhendo esse cara aqui, por que eu imagino, enfim, todos esses detalhes. Aqui é o nosso Early Top 24 comentado. A primeira escolha geral, eu acho que não é novidade para ninguém, quem tá ouvindo o podcast sabe que eu tenho colocado o Jonathan Taylor como a escolha número 1, Jonathan Taylor, o running back do Indianapolis Colts. Mesmo sem saber o seu quarterback, eu acho que o time pode se concentrar nele, pode, por mais que o jogo aéreo ajude a entrar o jogo terrestre, o Jonathan Taylor, ele sempre foi assim um cara que produziu muito, inclusive no college, o time era praticamente só jogo corrido, o Wisconsin só corria com a bola, e ele era uma máquina de estatísticas. Então, pra mim, ele pode ser mais uma vez um cara que acabe o ano com muitos touchdowns e que seja, eu não duvidaria de nada ele terminar como número 1 novamente nessa temporada, né? Tem outros caras que correm por fora, outros velhos conhecidos que correm por fora, mas pensando em confiança, pensando em todas as situações do jogo, pra mim, dificilmente vai mudar essa posição número 1 do Jonathan Taylor, salvo alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. Batendo aqui na madeira. A minha cachorra me deu uma olhada achando que tem alguém na porta, mas não tem. Pode ficar tranquila. Na posição número 2, aqui eu já tive que começar a pensar um pouco mais. Eu coloquei o Derrick Henry, running back do Tennessee Titans, porque o que ele fez saudável foi sensacional. Não gostei da pós-temporada, acho que ele pode ter sido jogado ali para os Leões sem estar 100% e se falava que ele estava com pino na perna, no pé, sei lá. Nada condizente com o Derrick Henry que a gente viu durante a temporada. Agora ele tem tempo para se recuperar. Eu acho que esse tempo para se recuperar pode fazer ele voltar e voltar muito bem. Talvez não com aquele volume que ele vinha exercendo, eu espero pelo menos para que ele tenha uma temporada mais coesa, que ele possa ficar saudável até o final dela. Mas aquilo que ele nos mostrou no Fantasy coloca ele aqui numa posição de segundo geral com méritos. Eu acho que isso também é uma outra posição que muita gente às vezes coloca ele como número 1, como número 3, número 4 no máximo, mas dentro do top 5 com certeza em todos os drafts ele deve estar. Posição número 3, aqui o pessoal já começa, eu também bambiei um pouquinho, tá, para escolher, não vou dizer que não. Mas eu segui pensando em half PPR, tá? Pensei no Austin Ekeler como terceira escolha no draft. Por quê? Porque ele é um cara que em half PPR pontua recebendo passes, tem um quarterback que é sensacional, é um cara que sabe trabalhar o jogo terrestre também, então é um cara completo, é um cara que pode ajudar muito o time, é um cara que você diz, Jonathan Taylor, Derrick Henry e Austin Ekeler, são 3 jogadores running backs número 1 do seu elenco, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é um cara que tu não tem medo nenhum de escalar, é um cara que tem um potencial alto de fazer semanas com muitos e muitos pontos. Principalmente aqui falando em half PPR, né? PPR. A gente tem um Derrick Henry na posição 2 que corre muito, não trabalha muito jogo aéreo, mas compensa com as corridas. E o Austin Ekeler que faz aí um jogo tanto terrestre como aéreo muito participativo e que pode dar frutos aí para qualquer time no Fantasy. Posição número 4, quem eu tinha dúvida com a posição número 3 é o Cooper Kupp. Alto, bem alto. E sempre que eu penso no Cooper Kupp me lembro do Michael Thomas, que ele teve uma temporada sensacional. Mas ele se machucou, então pensando assim, Cooper Kupp não tem lesão, tá saudável, jogou até o final do ano, foi campeão, tem uma conexão boa com o Matthew Stafford. A única coisa que me preocuparia seria a volta do Robert Woods,
que, se for pegar o tempo que o Robert Woods jogou, não vai impactar tanto assim, né? Então não teria maiores problemas. A gente não sabe se o Odell Beckham Jr. vai voltar para LA ou não. A gente tem outros jogadores como o Van Jefferson na equipe, mas essa conexão, enquanto tivermos Matthew Stafford e Cooper Kupp, eu acho que ela vai funcionar. Então, pensando como um todo, seria o primeiro wide receiver para mim a sair da board hoje. Eu coloquei isso para vocês também em outros podcasts. Davante Adams e Cooper Kupp. Até quem é um pouco mais conservador até iria no Davante Adams. Mas nesse momento eu acho que tu não vai querer, se tu tiver os dois na tua board, tu não vai querer apostar pela confiança, tu vai olhar pro teto, tu vai querer mais. E eu acho que o Cooper Kupp é um cara que te dá uma certa confiança, não tanto como o Davante Adams, mas te dá um teto muito maior. Quinta posição, eu coloco Joe Mixon, do Cincinnati Bengals, running back. Volto para os running backs aqui nesse momento, porque o Joe Mixon ele teve um ano de volta por cima. É um cara que com o seu quarterback titular forma uma dupla interessante, muito parecido com o que acontece com o Austin Ekeler até, porque ele é participativo no jogo aéreo. A gente tem um jogo aéreo que vai funcionar. Outro quarterback jovem, eu acho a situação muito próxima uma da outra, com um teto maior, na minha opinião, pro Austin Ekeler. Um Joe Mixon para mim é outro cara que eu confiaria aqui, ele só não vai pontuar se ele estiver lesionado, que foi o que aconteceu na temporada 2020. Então o Joe Mixon é um cara que, quando você sai desses nomes principais, para mim é o primeiro nome que vem à mente em escolher, por uma questão tanto de confiança como uma questão de... Para mim, assim, ele saudável, ele tem tudo para terminar dentro do top 3 da posição. Eu acho difícil ele sair disso ali, sair do top 5, vamos jogar um pouquinho mais alto. Para mim o Joe Mixon é um cara que muita gente não confia tanto, é um cara que corre por fora até nessa situação, é um cara que pode sobrar muito depois e pode ser um achado no final, inclusive, da primeira rodada, caso ele vá caindo. Sexta posição para mim aqui não é um cara que eu particularmente, eu faço esse early top 24 pensando em quem eu escolheria, mas também pensando no draft em geral, porque senão vira uma bagunça, né? Se eu jogar, por exemplo, esse jogador aqui lá para terceira rodada, eu vou estar fora de cogitação, mas eu vou tentar fugir dele na maioria dos drafts. Eu tô falando do Christian McCaffrey. E aqui, tu fugir da primeira rodada, ele não vai passar para a segunda, muito provavelmente, tá? Mas tu tem opções, por exemplo, o Joe Mixon tá muito próximo dele. Depois a posição número 7 também, quem sabe ir para um wide receiver, para um Davante Adams. Mas eu aqui coloquei o Christian McCaffrey na 6, porque ele saudável, independente de quarterback, independente de que for, ele é um cara que pontua muito bem. Ele é um Austin Ekeler versão melhorada. Pra mim, ele saudável é o melhor de todos. Aqui ele é o número 1, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vem de 2 temporadas em que ele não conseguiu se manter saudável. E isso preocupa, principalmente para quem apostou alto nele. Para quem nos 2 últimos anos apostou nele como escolha número 1 geral. Então, sexta posição para mim tá mais do que bom. É um cara que pode sim terminar como o melhor jogador do Fantasy na próxima temporada. Tem rumores que ele podia trocar os Panthers, mas eu acho mais fácil nesse momento os Panthers ir atrás de um Deshaun Watson para manter assim, um nível alto e tentar manter seus jogadores também motivados a seguir no elenco. Não tem muito outro nome, né? Falar Deshaun Watson aqui sem entrar em nenhum outro tipo de mérito, tá? Tô falando do Deshaun Watson porque é um cara que a gente sabe que em campo é um ótimo quarterback e faria chover em qualquer time na NFL. Pra mim, o Christian McCaffrey segue nos Panthers e, se ele se manter saudável, ele tem tudo pra ser, inclusive, um nome sensacional nessa posição número 6, mas eu coloco ele na 6, não coloco ele mais alto, prefiro todos esses outros jogadores. Aqui chega um ponto que você começa a pensar um pouco mais na possibilidade de ter ele ou não. Na sétima posição eu coloquei Najee Harris, running back do Pittsburgh Steelers, é outro cara que pra mim ele tá naquele ramo dos confiáveis, é um cara que vai ter volume, eu vejo ele com um volume muito alto na próxima temporada. Mitchell Trubisky, blá 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 blá. Ok, não vem ao caso. Eu acho que o problema não seria nem o Trubisky pro Najee Harris da vida. Até porque se tu tem um Mitchell Trubisky, tu sabe dos problemas que ele tem para ser como quarterback, tu vai favorecer teu jogo terrestre, né? Tu favorece teu jogo terrestre, tu dá
mais campo ainda para o Najee Harris trabalhar e deixa ele fazer a mágica dele. Para mim, Najee Harris é um cara que você escala semana sim, semana também, então um cara para se ter como running back número 1 da equipe, aqui pegando na metade da primeira rodada, passando da metade da primeira rodada, né, iniciando a segunda parte da primeira rodada. E ele foi muito bem nessa temporada. Claro que tem muita gente que esperava mais, que ele fosse assim, sensacional, mas ele tem potencial para fazer até mais do que ele fez. Eu acho que tem margem ainda para ele crescer. 8ª posição, nossa escolha número 8, a gente volta para wide receivers. Davante Adams na 8ª posição. Como eu falei, é um cara que para mim é muito confiável. Eu acho que eu só coloco running backs na frente porque eu tive uma experiência não tão boa na temporada passada com zero running back. Então eu prefiro primeiro privilegiar running backs que eu confie. E eu confio nesses caras antes. Christian McCaffrey, essa vírgula ali, tá? Mas esses outros running backs com certeza eu escolho à frente do Davante Adams. Mas o Davante Adams é um cara que, se você gosta de ter um wide receiver de confiança no elenco, é um nome que vem à cabeça. Ele e Cooper Kupp, eles estão na primeira prateleira hoje. Eu acho que estariam eles dois, tá? Eu coloco os dois na mesma prateleira, depois eu começo a pensar numa outra leva de galera que está chegando aí, chegando bem forte. Então, Davante Adams, com a renovação do Aaron Rodgers, isso abre caminho para ele se manter alto. Se o Aaron Rodgers não tivesse ficado por lá, aí nós ia estar pensando muito bem aonde colocar o Davante Adams. Por isso que free agency muda tudo, a NFL nessa parte, depois, quando tu acha que não vai mudar mais nada, vem o draft, e aí começa a chegar gente, daí tu diz, putz, coloca uma pulga atrás da orelha, já foi. 9ª posição aqui pra mim, muita gente coloca ele bem à frente, tá, da 9ª, mas eu coloquei o Dalvin Cook na 9ª posição, porque eu estou com um sentimento, não como o do Christian McCaffrey, mas com um sentimento de que ele pode se machucar de novo e perder tempo na temporada e te deixar na mão quando tu mais precisa. Basicamente é isso. Com a renovação do Kirk Cousins, não tinha inclusive a renovação do Kirk Cousins. É que a renovação do Kirk Cousins não muda nada pro Dalvin Cook nem pro Justin Jefferson, esquece. Volta, rebobina. O Dalvin Cook é um cara que ainda vai ser o running back número 1. A gente tem o Alexander Mattison cada vez mais participativo. Eu comparo um pouco o Dalvin Cook com o Ezekiel Elliott. Essa situação de eles terem bons reservas e que, na minha opinião, o Dalvin Cook pode perder tempo para esse reserva durante a temporada. Eu não vejo aquele Dalvin Cook que eu via nessa última temporada, que eu tava com ele lá em cima, né, com o teto muito alto. Então, para mim, 9ª posição tá mais do que bom aqui no final da primeira rodada. 10ª posição eu coloquei o Alvin Kamara. E eu só coloquei ele aqui porque eu acho que, mais uma vez, o time não vai ter um bom quarterback. Se fala em Deshaun Watson, mas eu acho que o time não tem como ter o Deshaun Watson na equipe. Se você é torcedor do Saints, tem uma coisa chamada salary cap, que complica bastante esse time do Saints, pelos all-ins que deu quando ainda tinha o Drew Brees, e sofreu na temporada passada com isso, inclusive, e algumas escolhas erradas que eu ainda não entendo. Por exemplo, o Tyson Hill, renovação alta pra caramba. Mas o Alvin Kamara é um cara que, se o time for montado, a gente tem um novo head coach. Se o time que é da família, vamos dizer, se o time for montado pro Alvin Kamara funcionar, a gente já viu que ele sozinho consegue mover esse ataque. A gente tem uma volta do Michael Thomas, que vai tirar um pouco o foco do jogo corrido, pode jogar uma preocupação às defesas no lado aéreo, por isso eu ainda coloco ele na primeira rodada. Mas eu não sei se eu faria de novo, eu ainda deixaria ele na primeira rodada. Porque é um cara que muita gente gosta, escolhido no ano passado saiu na 4ª posição, se eu não me engano, mas que eu tenho um pé atrás gigantesco por essa questão do time do Saints como um todo. 11ª, na 1.11 eu coloquei o Justin Jefferson, wide receiver, o terceiro wide receiver a sair aqui, porque ele é um cara que dá para se confiar com o Kirk Cousins, é um cara que tem produziu muito bem no seu ano de calor e produziu muito bem também no ano passado. Por isso, ele deve, na minha opinião, deve ter mais um ano produtivo e vale sim um final de primeira rodada para ter um wide receiver desse calibre. É um cara que aqui pode escolher, eu prefiro ele dentro das opções de running backs. Tem um running back ali com uma vírgulazinha, e eu vou chegar lá e vou falar, inclusive. Mas, assim,
Eu acho que pra ti, se tu quer ter um wide receiver 1, tanto esse como o próximo, o 12º, o último pra fechar a primeira rodada, eu coloquei o Ja'Marr Chase, tá? Do Cincinnati Bengals, o wide receiver também. Eu acho eles muito próximos um do outro hoje, nesse momento, porque ambos têm ainda a possibilidade de crescimento. Daqui a pouco tu vai me dizer, cadê o Tyreek Hill? Vai aparecer logo logo, mas eu não vejo, por exemplo, uma diferença Kirk Cousins, Patrick Mahomes, a ponto de eu preferir um Tyreek Hill do que um Justin Jefferson. Até porque o Justin Jefferson hoje é um ponto focal maior do que o Tyreek Hill. A gente viu diversos jogos, por exemplo, de um Tyreek Hill que ele sumiu da partida. O Justin Jefferson parece que sempre está aparecendo. O Ja'Marr Chase mostrou uma química impecável com o Joe Burrow, por isso ele fecha a minha primeira rodada aqui. É outro cara que eu escolho sem medo hoje. Se eu tivesse esse mesmo pensamento no ano passado, na época do draft, que eu corri atrás de Kyle Pitts em Liga Dynasty, eu teria corrido um pouco mais atrás do Ja'Marr Chase, se eu soubesse que realmente ia dar tão certo. Eu tinha entrado naquele hype negativo, que ele fez uma pré-temporada terrível pelos Bengals. Ele mostrou em campo que ele merece estar aqui nessa primeira rodada. E o Justin Jefferson já é... Eu coloco o Justin Jefferson um passo à frente do Ja'Marr Chase, por quê? Porque ele está mais... ele já foi estudado e ele se manteve em alto nível. O Ja'Marr Chase vai ter que se provar em mais uma temporada. Eu acho que ele tem tudo para se provar, tá? Não estou falando nada ao contrário disso. Começando a segunda rodada, na primeira escolha da segunda rodada, eu coloquei o running back Javonte Williams, que a tendência é que ele esteja na primeira rodada. Por quê? Quando eu fiz até estava trocando uma ideia com o meu amigo André Amaral, lá do BRFF, lá pelo Instagram, sobre o Javonte Williams. E trocando ideia, eu fui pesquisar e por ele estar aqui na segunda rodada, é simplesmente pelo fato de que eu tinha uma ideia de que o Melvin Gordon poderia seguir na equipe. E ele seguindo na equipe prejudicaria aquele caminho aberto para o Javonte Williams. Mas a tendência é que ele não renove, que o Melvin Gordon realmente vá para outra franquia. Vai incomodar em outra franquia, porque ele é um bom running back. Não é mais novo, mas ele é um bom running back. Pode ser que os Broncos tragam um outro running back? Pode, mas não desse calibre. Não alguém que vá atrapalhar a evolução do Javonte Williams. E esse ano, para mim, é o principal nome para quem quer apostar em alguém. Em um nome novo, alguém que pode... dar um passo a mais ou até 2 passos a mais na sua carreira. E no Fantasy Football, esse alguém é o Javonte Williams, que eu coloquei aqui na primeira escolha da segunda rodada. A segunda escolha da segunda rodada eu coloquei o Tyreek Hill, que acabei de comentar. Ele tá aqui pela inconsistência, né? Ele já foi um cara mais consistente, mas ultimamente tem perdido um outro jogo por lesão, tem jogo que não funciona, que ele é muito bem marcado, acaba sobrando para Travis Kelce ou para algum dos quitandeiros lá do Kansas City Chiefs. O Josh Gordon renovou, se eu não me engano, vai ficar mais um período no time, enfim. A gente tem uma evolução também do cover lá do Tyreek Hill, o Mecole Hardman. Me preocupa um pouco o Tyreek Hill, é um outro nome que eu vou tentar fugir um pouquinho aqui. Eu acho até que eu coloquei ele alto demais, mas pelo passado e pela possibilidade dele de fazer uma pontuação muito alta em qualquer semana que seja, eu coloquei ele nessa posição. Mas para mim, é um cara que também, assim como o Christian McCaffrey, muito provavelmente eu vou estar escapando dele para essa próxima temporada. Um outro cara que eu também não tenho tanta confiança assim, mas vai estar por aqui na terceira escolha, é o Nick Chubb, do Cleveland Browns, running back. É um cara que saudável, ele era um cara de primeira rodada, mas ele mais um ano não conseguiu se manter saudável. E teve o ano anterior que teve Nick Chubb, teve o Kareem Hunt juntos fazendo um ótimo campeonato, quando no ano passado nenhum dos dois foi um grande destaque para o Fantasy, né? Tanto que o Nick Chubb era escolhido lá em 7º, eu acho, no ano passado, ADP geral, e nessa temporada eu não vejo ele sendo escolhido mais na primeira rodada. Vai acontecer, é um outro cara assim como o Tyreek Hill, que gera muitas dúvidas nesse sentido. Tu vê que agora, eu falei que o início do draft é muito mais fácil, né? Depois começa a chegar nesse bololô no final da primeira rodada, começa a ficar difícil, porque é muito de opinião. Eu prefiro o Nick Chubb a um Camara da vida, vamos supor. Sei lá, pode ser que tenha gente que eu prefiro o Tyreek Hill do que o Justin Jefferson e o Ja'Marr Chase. Ok, sem problema nenhum, até porque a gente tá falando de um Early Top 24 tentando imaginar uma coisa que vai acontecer daqui a 6 meses, praticamente. Então,
muita coisa pode rolar ainda. E pra mim o Nick Chubb, ele segue sendo um cara que, pra ser meu running back 2 da minha equipe, eu ia estar feliz da vida, por exemplo. Vamos supor que eu peguei ali o Javonte Williams no final da primeira rodada e peguei o Nick Chubb agora. Eu quero fazer uma estratégia forte de running back nesse início de draft. Ok, sem problema nenhum. Agora, eu não sinto confiança nele como meu running back número 1, por exemplo. Na quarta escolha da segunda rodada, eu coloquei o Deebo Samuel, do San Francisco 49ers. Esse é um cara que eu acho até que eu desprezei um pouco ele, tá? Eu acho que ele pode estar um pouco mais. Ele terminou como o segundo, eu acho, o terceiro, acho que ele ficou atrás do Davante Adams nessa temporada. Trabalha muito bem no solo, correndo com o time. É um ataque muito interessante, né, o ataque do Kyle Shanahan. E deve receber uma extensão contratual nessa temporada, deve produzir muito bem. O meu pé atrás com o Deebo Samuel é questão de lesão. Ele já teve problemas no passado, ele é um cara que é muito físico e isso acaba prejudicando um pouco ele. O estilo de jogo dos 49ers também remete a isso. Se ele se manter saudável, ele vai estar lá no top 3 de novo. O meu medo real com o Deebo Samuel é questão de ele se manter saudável. E a gente não sabe também, a outra dúvida que a gente tem é quanto a Trey Lance ou Jimmy Garoppolo, quem será o quarterback. Mas acho que isso não interfere tanto na posição dele. Eu acho que para mim o principal ponto negativo é a possibilidade de lesão dele, mas eu não duvidaria ele se mantendo saudável de terminar na frente de Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, Tyreek Hill, enfim, na frente de todos esses caras mais uma vez. E na nossa última página, estamos chegando aqui na metade da segunda rodada, eu coloquei na quinta escolha da segunda rodada o Stefon Diggs, wide receiver do Buffalo Bills. É um cara que teve um início bem lento na temporada passada, bem lento, estava bem preocupado com ele. Depois ele engrenou, foi bem e tal, não foi um cara super confiável, longe disso, mas a gente olha para trás e vê, é um time que tem um quarterback muito bom no Josh Allen. É um cara que teve um Emmanuel Sanders aparecendo. Esse ano vai ter Gabriel Davis, que a gente não sabe até que ponto vai aparecer aí. Mas o Stefon Diggs segue sendo um ótimo wide receiver e um cara para se ter como wide receiver número 1 do time, para se começar seu corpo de recebedores com ele, caso seja isso. É um cara que, para quem faz estratégia, uma estratégia mais moderada, uma estratégia pegando o running back na primeira, o wide receiver na segunda, fazendo essa mescla, aí é um cara bem interessante para se adquirir aqui na segunda rodada, na minha opinião. Acho difícil ele cair muito mais do que isso e acho difícil também ele estar muito mais acima. É um cara que tem dúvidas pelo que aconteceu na temporada passada, mas se tu parar a olhar na teoria, ele deveria estar sendo escolhido inclusive acima aqui da quinta posição da segunda rodada. Sexta posição para Travis Kelce na segunda rodada. Foi escolhido na primeira ano passado pelo ano sensacional que teve anteriormente. Já adiantando, é o único tight end que eu trago no top 24. Eu não tenho o Mark Andrews ainda à frente dele. Pode ser que ele durante essa off-season troque. Mas olhando também para toda a teoria, todo o entorno, acho que nas últimas 5 ou 6 temporadas é a primeira vez que o Travis Kelce fica fora da primeira posição. Então é um cara que variou também, ele e o Tyreek Hill. A gente vê que esse ataque variou um pouquinho. Pessoal, o início da temporada foi complicado para o Kansas City Chiefs. Travis Kelce não é um cara que está ficando mais novo, então a tendência é que ele seja escolhido aqui na segunda rodada. Talvez ano que vem não esteja mais nem na segunda rodada. Mas é um cara que, para quem gosta de ter tight end e não gosta de fazer streaming, não é o meu caso, até que eu gostei de ter escolhido o Travis Kelce nas últimas 2 temporadas alto. Mas nessa temporada eu não vou fazer provavelmente essa escolha. Eu vou optar pro meu tight end streaming que já me rendeu muito mais frutos no passado do que escolher um tight end tão cedo. Para mim, prefiro escolher outras posições como wide receivers e running backs nessa época do draft. Mas para quem gosta, para quem quer ter um tight end bom, para mim a sexta escolha na segunda rodada tá bem pago pro Travis Kelce. Sétima escolha da segunda rodada, eu coloquei o Ezekiel Elliott. Muita gente... É um cara que desceu muito. É um nome que eu tô acompanhando de perto nessa off-season, por quê? Como a gente falou há 2, 3, 4 podcasts atrás, ele foi um cara que foi escolhido na quinta posição geral, quinta, né? Se eu não me engano, e terminou em sexta, o sexto running back. Foi o melhor da primeira página ali do top 6 dos nossos first rounders. Foi o que melhor se posicionou, o melhor running back daquele grupo. E agora ele tá caindo. A gente vê uma evolução do Tony Pollard, não pode deixar isso de lado. A gente vê um Ezekiel Elliott que está ficando mais velho.
ok. Mas é um cara que, na minha opinião, ainda pode ter muito touchdown, ele fazer muitos pontos por touchdowns. E por isso eu coloquei ele na segunda rodada, aqui na 7ª escolha. Tem gente colocando ele já na 3ª rodada nesse momento. Então, entrando no Fantasy Pros lá, tu pega, separa por analistas, os caras estão apedrejando Ezekiel Elliott. Eu não vejo isso tão fora. Eu prefiro ele do que os próximos nomes, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, logo na sequência aqui. Acho que talvez um ou outro, mas ele tá no bolo pra mim. Ele ainda tá naquele bolo, não de primeira, segunda prateleira, mas aquele bolo alto de running backs. Acho que é um cara que, pra se ter como o seu running back número 2, sendo escolhido numa segunda rodada, talvez aí, se ele cair até sendo, conseguindo escolher running back, wide receiver e ele numa 3ª rodada, eu acho que ele vai te trazer frutos, ele vai ser um bom running back 2 para essa próxima temporada aqui de 2022. Na 8ª posição da segunda rodada eu coloquei o Cam Akers do Los Angeles Rams, deve ser aí o running back número 1, deve estar saudável, voltou inclusive no final de temporada, não foi tão utilizado assim, mas é um cara que deve ter mais uma vez uma oportunidade. Não vejo o Darrell Henderson à frente dele, não vejo o Sonny Michel à frente dele na equipe dos Rams. É um cara que tem um teto alto também, pela situação do próprio Los Angeles Rams ser um time, um ataque bem interessante, né? Pra lá de interessante, campeão do Super Bowl, que é o quê? Por isso que Makers é um nome a ser observado. Acredito que é outro cara que, na minha opinião, pode sair, inclusive na primeira rodada. Pode ter gente dando apertando o gatilho por ele lá na frente, bem antes, no caso. Mas pra mim aqui tá mais ou menos, na minha opinião, é que ele estaria nesse bolo de jogadores aqui com Ezekiel Elliott, com os outros running backs que eu vou falar logo na sequência. Na sequência, eu tenho na 9ª posição DeAndre Swift do Detroit Lions. É um cara que também sofreu com lesões na temporada. Se tinha a expectativa dele, Jonathan Taylor, do J.K. Dobbins, que nem tá aqui no top 24, que pode terminar muito bem também na temporada. Mas para mim, o DeAndre Swift é um cara que pode trabalhar o jogo aéreo, pode trabalhar o jogo terrestre, pode ter touchdown terrestre e aéreo. É um nome aqui a ser observado que pode terminar bem melhor na temporada e está um pouquinho fora do radar, porque ele não é mais... Ele estava muito mais bem posicionado na temporada passada do que nessa. Nessa ele vai correr um pouco por fora, mas a gente vai ter um Detroit Lions mais organizado do que foi no ano passado. Chegou os jogadores, a gente tem a manutenção do Jared Goff, que para mim é um cara que para Fantasy tem potencial de manter seus jogadores bem servidos, e o DeAndre Swift no caso de ajudar no jogo aéreo, como ajudou, por exemplo, na primeira ou segunda semana da temporada passada, que foi um absurdo o que ele e o Jamal Williams fizeram. E mesmo que o Jamal Williams, eu espero que o DeAndre Swift dê um passo um pouquinho a mais, se posicione melhor durante essa próxima temporada, seja melhor utilizado e se mantenha saudável, claro, para a temporada de 2022. 10º a ser escolhido na segunda rodada, eu coloquei o Aaron Jones do Green Bay Packers. É um nome polêmico, tem gente que deixa ele fora, inclusive do top 24, tem gente que coloca ele na primeira rodada. A evolução do A.J. Dillon é o principal fator Aaron Jones estar aqui no final da segunda rodada. Inclusive é um nome que eu provavelmente vou preterir nessa situação, porque eu não quero ter o Aaron Jones ali com o A.J. Dillon baforando ali no cangote dele e roubando touchdown e roubando carregada. O ataque dos Packers deve funcionar mais uma vez com Davante Adams, com Aaron Rodgers. Não sei se não chega mais ninguém na free agency para ajudar esse corpo de wide receivers. Renovaram com Allen Lazard. Então, são dúvidas, né? Quem escolheu o Aaron Jones no ano passado não quer nem ele pintado nem de ouro nesse ano aqui. Nem recebendo para draftar ele, não vão querer, porque ele foi muito abaixo daquilo que se esperava. Mas ele ainda tem potencial, é um cara que numa semana pode fazer ali vários touchdowns e vencer a semana para ti. Sim, ele tem esse potencial, mas a forma como os Packers vêm jogando nos últimos anos, dando oportunidades para o running back número 2 aparecer, principalmente quando o placar começa a ficar mais favorável, ou em certas posições do jogo, até porque o A.J. Dillon é um complemento muito bom para o Aaron Jones no sentido NFL, mais até do que era o Jamal Williams. Quem acaba perdendo para o Fantasy é quem tem o Aaron Jones. 11ª, nosso penúltimo jogador aqui, eu tenho o A.J. Brown do Tennessee Titans. É um cara que ele foi mal no ano passado. Ele era esperado para estar lá no top 3, top 5 da posição fácil.
Veio o Julio Jones, atrapalhou. Não, o Julio Jones não atrapalhou em nada. Eu sempre toquei nessa tecla, né? O Julio Jones não vai atrapalhar, vai ajudar, porque a defesa vai ter que se dividir. Uma hora focar um pouco mais no Julio Jones, o cornerback principal tem que sair do A.J. Brown, enfim, sempre iria ficar sobrando. Só que o jogo não funcionou tão bem, o ataque dos Titans não funcionou tão bem. O A.J. Brown teve lapsos, mostrou que ele é um grande jogador, para mim é um dos meus wide receivers favoritos na NFL e também no Fantasy. Eu gosto muito dele, é um nome que, mesmo eu tendo me decepcionado no ano passado, é um cara que eu ainda escolheria nessa temporada, diferente de Christian McCaffrey, por exemplo, de Tyreek Hill. Eu prefiro, entre um início de segunda rodada Tyreek Hill e um final de segunda rodada A.J. Brown, eu prefiro o final de segunda rodada A.J. Brown. Boatos inclusive que não sei como é que tá essa situação, mas que o Julio Jones deve ser cortado dos Titans, então tem mais essa situação que, como eu disse, não ia prejudicar, só ia ajudar, mas também a saída do Julio Jones pra mim não prejudica tanto assim. Eu acho que o A.J. Brown pode ser um ponto focal desse ataque, desde que o Derrick Henry funcione no jogo terrestre, que aí tu tem aquele monstro de duas cabeças e as defesas ficam sem saber o que marcar em cada jogada. O A.J. Brown é um cara que, se tu não parar ele no primeiro tackle, ele vai levando a defesa inteira, e quanto mais vai passando, menor vai ficando a defesa, né? A gente passa ali, o primeiro bloco são os grandões, depois tem os linebackers que tem força para derrubar um A.J. Brown, mas dependendo do cornerback, dependendo do safety ali, o A.J. Brown vai passar por cima e ninguém vai nem ver. Até porque, além de forte, ele é rápido pra caramba. E o último cara, o nosso 24º jogador aqui, pensei muito em quem colocar, não coloquei nenhum quarterback, porque aí eu fui muito pro Guilherme falando aqui. Não sou a favor de quarterbacks nas duas primeiras rodadas, até na terceira rodada acho difícil escolher. Eu começo a pensar quarta, quinta rodada, sexta. Primeiras rodadas, pra mim, eu tenho que fortalecer meu elenco. Então, não é um quarterback que vai deixar ele mais forte, na minha opinião, de fantasy, de experiência própria. Para mim, o Keenan Allen aqui é um jogador, é um nome confiável, principalmente falando em ligas PPR, não half PPR, ele estaria até acima disso, provavelmente. Mas o Keenan Allen é um nome confiável para se ter como wide receiver 2, caso você tenha escolhido um wide receiver 1 na primeira rodada. Você imagina um time com Cooper Kupp e Keenan Allen. É um cara que vai te dar um piso alto, que é o Keenan Allen, e um cara que vai dar um teto gigantesco, que é o Cooper Kupp. Keenan Allen e Davante Adams na equipe, por exemplo, se você for para uma estratégia de wide receiver zero running back. É um nome que tem um quarterback bom, que é o número 1 da equipe, teve a renovação do Mike Williams, então a gente já sabe o que o Mike Williams faz nesse ataque, e sabe o que Keenan Allen também faz nesse ataque. Por isso, um nome confiável para se escolher no final da segunda rodada, para mim, é o Keenan Allen. Deixei outros jogadores de fora, mas prefiro ir em nomes que eu confie aqui para fechar esse nosso Early Top 24, que foi o A.J. Brown e o Keenan Allen, o wide receiver do Los Angeles Chargers. Esse foi nosso podcast de Early Top 24. Ficou longo. Nossa, meia hora falando só dessa parte aqui do programa, ficou bem mais extenso do que eu imaginava até. É que são 24 nomes para ir falando e comentando, é gente pra caramba. Mas, sem mais delongas, semana que vem a gente fala de free agent, provavelmente todo o podcast será sobre free agents e seus novos times, seus contratos e seus impactos no fantasy. Por essa semana, um gostinho de draft para você já começar aí pensando aí quem você escolheria. Concorda ou discorda de mim? Manda lá no Instagram e vamos trocando uma ideia. Feito! Até a semana que vem, fiquem bem, valeu, um abraço!